E a gente está nessa série Apocalipse. Então a gente está falando sobre os sinais do fim do tempo. E um dos grandes sinais do fim dos tempos são os selos. Lá em Apocalipse nós vamos ter alguns selos, são 7 selos. Então nessa série nós teremos os 7 selos do Apocalipse. A nossa 8ª live nós vamos falar sobre as 7 igrejas que nós acabamos de visitar na Grécia e na Turquia. Uma experiência extraordinária. Eu tinha muito desejo de conhecer as 7 igrejas do Apocalipse. Nós visitamos junto com toda a sabedoria, todo o conhecimento, toda a bagagem histórica do apóstolo Estevão Bispa Sônia. Foi muito marcante para mim essa viagem. Indico você, a gente ainda não tem data para 2026, mas já temos datas para 2026 do Israel Experience. Aproveita aí a baixa do dólar e já garante para embarcar para Israel, que também é outra experiência extraordinária. Na nossa 9ª live, a gente vai falar sobre a marca da besta, o 666. Na 12ª live, vamos falar sobre as testemunhas. Quem são as testemunhas que o Apocalipse fala? E na 12ª, sobre o arrebatamento. 2 numa cama, um será tirado. Então, falando sobre o Apocalipse, falando sobre os sinais do fim do tempo, hoje nós vamos falar sobre um dos selos. Qual é o primeiro selo? O primeiro selo é o cavalo branco. Por que a gente vai falar hoje dos selos? Porque é importante que a gente entenda, né? Nas nossas primeiras lives, a gente falou aquilo que Jesus em Mateus revela. Antes que eu volte, vão haver alguns sinais. E todos os sinais que Jesus fala, que vão anteceder, mas ainda não será o fim, se você observar, eles já estão presentes no nosso dia a dia, né? Então, você que ainda não assistiu e quer entender quais são esses sinais, você vai no YouTube Fernanda Hernandes e assista, que as aulas estão ótimas. Para você que está chegando hoje, vem junto comigo que a gente vai fazer essa série de 12 aulas e vai ser uma grande bênção na tua vida. Então, antes da gente compreender, né, quem que é esse cavaleiro branco que a Bíblia nos diz, nos revela, nessa revelação escrita pelo apóstolo João, no isolamento dele, é importante a gente entender quem é aquele que abre os selos. Quem que abre os selos é o Cordeiro, Jesus Cristo. E ele é o único digno de abrir os selos. Então, você pode ler isso lá em Apocalipse 5, 7. Então, o que isso significa? Que nada do que está acontecendo, nada do que vai acontecer na Terra, vai acontecer sem que seja da permissão, da vontade e da autorização de Deus sobre a sua vida, sobre a humanidade. Então, todos esses acontecimentos, eles precisam e irão seguir esse grande plano divino que antecede a volta de Jesus Cristo. Quem está comigo aqui desde o primeiro dia, está acompanhando tudo e está aprendendo mais sobre o Apocalipse, né? Que bom, que bom. Fala de onde você está chegando. Eu quero te dar uma boa noite. Vai deixando aqui o seu oi. Bênção, tá aqui, né? Schneider, desde o começo, a Má também. Darcy, boa noite, Darcy, querida. Darcy é minha fiel. Ela tá comigo de manhã, à noite. Todos os mais que vês, te amo, Darcy. A Lê tá aqui. Elaine, muito boa noite. Tati, é isso aí. Osasco, São Paulo aqui presente. Sim, esse é o livro da salvação. Vilma tá desde o primeiro dia, que bom, que bom, que bom. Então hoje, papel e caneta na mão. Sol também, né, Sol? Van... Julie, sou de Barueri, olha que bênção. Tatuapé, São Paulo, glória a Deus. Amém? Papel e caneta na mão. O texto de hoje é Zacarias 6. Zacarias 6, estou aqui com a minha filha Ellen. Disse que Apocalipse é o livro favorito dela. Uau!
Que coisa, hein? Porque é um livro que as pessoas muitas vezes têm dificuldade de compreender. Que bom, quer dizer que ela é madura na fé. Ribeirão do Sul, São Paulo. Vamos embora. Zacarias 6, de 1 a 5, diz assim: no primeiro carro, os cavalos eram vermelhos. No segundo, eles eram pretos. No terceiro, brancos. E no quarto, baios. Todos eram fortes. Aqui é a visão que João tem, tá? Então perguntei ao anjo que falava comigo: o que é isso, meu senhor? E me respondeu o anjo: são os 4 ventos dos céus que saem da onde estavam perante o Senhor de toda a terra. Agora vamos ler Apocalipse 6, de 1 a 2, que fala: vi quando o cordeiro abriu. Quem que abriu? Então, gente, o cordeiro. O único que pode abrir os selos é... Quem que é o cordeiro na Bíblia? É Jesus. É Jesus. Amém? Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvir um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse uma voz de trovão. Quem tem... Boa noite, doutora Érica. Bom ter você aqui com a gente. Então, estamos na nossa série Apocalipse. Quem que tem voz de trovão na palavra? É os seus olhos como chamas de fogo, a sua voz como a voz de muitas águas. Então, é Jesus Cristo. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco. Esse é outro cavaleiro branco, para vocês não fazerem uma confusão. Então, quando você está lendo o Apocalipse, vão aparecer 2 cavaleiros brancos, tá? Um, Apocalipse 6, 1 e 2, que é Jesus Cristo, e o outro, que é os sinais e os selos que são abertos para que anteceda a volta de Jesus Cristo. Então, eis e com um arco lhe foi dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Amém? Então, às vezes as pessoas fazem uma confusão, muitas vezes as pessoas acham que esse cavaleiro aqui é Jesus Cristo, mas nós vamos entender que o cavalo branco do final dos tempos é aquele que abre os selos, tá? Porque o cordeiro é o único que tem o poder para abrir os selos, enquanto os outros seres vão se curvar diante dele. Tá? Quem chama o cavaleiro branco é um querubim. E aí ele vem, que é o que nós vamos estar aprendendo hoje, e o cordeiro que abriu os selos é Jesus Cristo. Então, ele não poderia estar saindo desse livro que estava selado. Se é ele quem abre, ele não pode sair do lugar que está selado, que é aquilo que a gente vê aqui também em Zacarias 6, de 1 a 5. Amém? Então, vamos lá. Também nós precisamos entender que Jesus Cristo, ele é soberano e ele possui a sua coroa. Amém? Naquele momento, então, ele já sai vencendo para vencer, porque ele é Rei dos Reis e Senhores dos Senhores. Então, em Apocalipse 19, a gente vai entender que um dos sinais do final dos tempos são os falsos profetas. É o espírito de engano. São aqueles que falam em nome de Deus, mas como o próprio Jesus diz, muitos vão dizer Senhor, Senhor, mas Jesus vai dizer, eu não vos conheço. Amém? Porque Jesus Cristo está vestido de um manto, e no manto de Jesus Cristo está escrito, segundo a revelação de João, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, o que significa esse cavalo branco? Esse primeiro selo, que ele é aberto, ele significa o surgimento de um líder carismático, sedutor, e ele vai trazer uma falsa sensação de paz mundial, tá? Isso é um dos sinais do fim do tempo.
Então, muitas vezes, a gente acha que, tal, não se sabe quem vai ser, nem o anticristo, e não se sabe também quem vai ser esse líder que vai, tem muita gente que especula, é fulano, é beltrano, nós não sabemos e não tem como saber. A única coisa que nós sabemos é que a característica bíblica desse cavalo, desse líder, é que ele vai ser muito carismático e que ele vai trazer uma falsa paz mundial que está associado ao governo do anticristo, tá? E ele vai vir com essa promessa. Quais são as promessas do anticristo? União mundial, prosperidade e ordem. Então ele vai vir com essa promessa, mas as motivações do anticristo, elas são motivações malignas. E o espírito do anticristo, o que é? É tudo que se opõe a Jesus Cristo e à igreja de Jesus Cristo. Então, se a gente for ler em 1 João 2,18, a Bíblia já começa a nos revelar sobre o espírito do anticristo. Em 1 João 2,18 fala, filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos, olha só, muitos anticristos têm surgido. Aí então conheceremos que essa é a última hora. Então, um dos sinais do final do tempo são muitas pessoas que começam através desse espírito que está liberado do anticristianismo, a se levantar, tanto contra a Cristo, quanto ao cristianismo e contra a igreja. Amém? É muito importante que a gente comece a identificar que quando as pessoas se opõem à tua fé cristã e não aceitam o teu posicionamento, muitas vezes elas estão dominadas, elas já estão influenciadas por esse espírito que está sobre a terra, que é o espírito do anticristo. Se a gente for seguindo, em 2 Tessalonicenses 2,4 também diz assim, a característica desse espírito, tá? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Vou ler de novo para vocês. 2 Tessalonicenses 2,4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, se ostentando como se fosse o próprio Deus. Então, o que é isso? O espírito de anticristo, ele tem a aparência do bem, ele tem, vamos dizer, a cor branca, como Apocalipse 6 revela, mas as suas intenções são malignas. E Jesus mesmo alerta isso, né? Em 1 João 2,18 diz assim, filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes, que vem o anticristo. Então, nós precisamos estar pronto e ter discernimento espiritual para saber que muitas vezes vão haver discursos de paz, mas na verdade é um grande espírito de engano que está se levantando contra a igreja, contra Jesus Cristo. Amém? Então, o anticristo, ele é contra a imagem de Jesus Cristo. Tudo que o anticristo faz é uma imitação deturpada do verdadeiro Messias, Jesus Cristo. Por isso que hoje a gente vê um discurso da igreja dos desigrejados. O que é a igreja dos desigrejados? Sem perceber, inconscientemente, claro, sem consciência, sem conhecimento espiritual,
Essas pessoas estão dominadas pelo espírito de anticristo, que coloca no coração das pessoas, por causa de situações humanas, ai, fulano que não me deu oi, ai, eu tô chateado, um lugar no estacionamento, enfim, qualquer situação aleatória do dia a dia, um sentimento contrário à igreja. Um sentimento contrário ao culto, ao congregar. Porque é o que Davi falou, mais vale um dia na presença de Deus do que 1000 em qualquer outro lugar. E quem é o único interessado que você esteja fora da igreja? É o espírito de anticristo. Claro, porque ele quer anular a obra redentora de Cristo na humanidade. Amém? Outra característica que a gente precisa distinguir é que Jesus Cristo, ele vai voltar e ele vai vir em nome do Pai. Amém? O anticristo não, ele vem em nome próprio. Cristo Salvador, ele vai trazer a todos a salvação, a redenção. Enquanto o anticristo, ele vai trazer o quê? A opressão. Discursos de paz, mas uma prática de opressão. Outra coisa para a gente distinguir é que Cristo, ele é o cordeiro que tirou o pecado do mundo. E o anticristo quem é? É a besta, que vai marcar a todos com uma marca de morte eterna. Cristo vai vencer através da palavra. E o anticristo vai dominar através do engano. Amém? Então, no final dos tempos, o verdadeiro cavaleiro branco, que é Jesus Cristo, que é o fiel e verdadeiro, ele vem para destruir esse cavaleiro branco, que é um impostor. Na verdade, ele é um impostor. Então, vamos ler aqui comigo, quem está acompanhando comigo e está já abrindo o seu entendimento com relação ao Apocalipse. Amém? Está amarrado o anticristo, em nome de Jesus. Está acompanhando, está aprendendo? Então, eu continuo fazendo as lives de manhã por temporadas, para quem está perguntando. É que eu me propus a fazer um estudo de 12 dias à noite, para que a gente estude o Apocalipse. Então, vamos lá. Estão comigo? Então, vamos. Apocalipse 19:11 diz assim: Eu vi o céu aberto, e eis agora um cavalo branco, que estava montado nele, que se chama Fiel e Verdadeiro. E ele julga e peleja com justiça. E aqui vem agora a característica do nosso Salvador, Jesus Cristo. Os seus olhos são como chama. Eu quero que você vá construindo a imagem de quem é o nosso Deus. Amém? Olha só. Os seus olhos são como chamas de fogo. Na sua cabeça há muitas diademas e tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Ele está vestido de um manto tinto de sangue e o seu nome se chama Verbo de Deus. Quem que é o verbo que se fez carne? Jesus Cristo. Versículo 14. Apocalipse 19:14. Seguiam-se então os exércitos que há no céu, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele as regerá com cetros de ferro. Ele mesmo pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso, e no seu manto
Então, no manto que ele carrega, e na coxa dele está escrito o quê? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém? Então, um dos 7 selos, qual é da aula de hoje? É a falsa paz. Tem o discurso de paz, mas tem uma prática demoníaca, contrária a todos os princípios bíblicos da volta de Jesus Cristo. Amém? Então, como é que a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia? Quanto mais a gente conhecer, quanto mais você se relacionar com Deus, você não vai estar debaixo do domínio do engano. Porque em João 8,31, Jesus disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso que é importante que você conheça a Bíblia, que você estude, que você leia a Bíblia. Para quê? Para que você não abra, às vezes, o teu YouTube, a internet, e você seja carregado por aquilo que é um dos sinais que a gente vai, um dos selos que a gente vai estudar aqui também, que são os falsos profetas. Pessoas que querem profetizar, mas não estão cheias do Espírito Santo de Deus. Amém? E Oséias 4:6, a palavra de Deus diz: o meu povo está sendo destruído, por quê? Porque lhe falta conhecimento. Ao invés da gente ter medo do fim dos tempos, o que nós precisamos? Já que os sinais estão aí, nós precisamos conhecer os sinais que Jesus falou, quais são os 7 selos, qual é a mensagem às 7 igrejas, que é a nossa 8ª live, e qual é o plano de redenção, que é o arrebatamento. Porque Malaquias 3 fala aquilo que o sangue de Jesus garante na tua vida. Vai haver diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Então, cuidado com as doutrinas que exaltam demais o humano, o eu. Qual é a verdadeira doutrina? Deus está no centro. O nosso culto nós prestamos a Deus. E a palavra, ela é sobre a edificação do teu relacionamento com Deus. Amém? Outro cuidado que nós temos que ter para que a gente não caia nesse espírito de anticristo é o quê? É um evangelho que não gera no nosso interior o maior fruto da redenção, que é o arrependimento. Amém? Então, quando o Espírito Santo age no nosso coração, a gente gera no nosso coração essa fruto lindo, que não é o não errar, mas ao errar, você gerar um fruto de arrependimento. E o que é o fruto do arrependimento? É eu reconhecer que aquela prática, ela não vem de Deus, e eu agora caminhar, não mais guiado pelos meus desejos humanos, mas agora sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus, que vai trazer a paz, a alegria, o amor,
a mansidão, o domínio próprio, e que vai me trazer intimidade com a palavra, entendimento da palavra, e vai trazer comunhão com Deus, sem dúvida nenhuma. Amém? Então, cuidado com um evangelho que a gente já vê hoje se multiplicando, em que ele não fala sobre o sacrifício da cruz, para que fale apenas de conforto. Amém? Muitas vezes, na vida cristã, por exemplo, se a gente for falar sobre o perdão, você vai precisar sacrificar a tua carne, porque a carne humanamente ela é vingativa, ela é rebelde, ela produz revolta, contendas, ira, ódio. Mas você vai renunciar ao desejo carnal, submeter ele à vontade de Deus, para que, sacrificando a tua carne, você possa produzir, por exemplo, o fruto do perdão. Assim como todos os outros frutos que o Espírito Santo produz. Por isso que sempre você vai ter uma escolha. Às vezes, esse final dos tempos, ele quer impor uma falsa ideia de que, não tive escolha. Mas o que Jesus realmente veio trazer para a vida de cada um de nós é uma escolha espiritual de viver a nossa vida consciente do fim dos tempos e podendo fazer escolhas de renunciar àquilo que é o engano e poder caminhar na verdade, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Então, quem foi edificado por essa live, deixa aqui o seu pedido de oração. Me conta aqui o que esclareceu na tua mente na live de hoje, o que você aprendeu para que você não ande enganado, para que você não seja manipulado, amém? E para que você não produza movimentos humanos que queiram dominar aquilo que é o espiritual. Porque o espírito tem que governar sobre todas as coisas. Enquanto o nosso espírito governa sobre a nossa carne, nós estamos nos preparando para a volta de Jesus Cristo, que é esse cavaleiro que tem o cabelo, como, o cabelo dele, os olhos como chama de fogos, a cabeça com muitos diademas, amém? E ele tem escrito no seu manto, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Em nome de Jesus. Oração pela minha família, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pelo filho Enzo, pelo Renato, em nome de Jesus. Pela Carol e pela Aline, Darcy, vamos orar pela vida dela. Amém. Senhor Deus, Pai, eu apresento agora a vida de cada um dos teus filhos. Senhor, tudo aquilo que é o espírito de engano, que tem amarrado o entendimento, o coração dos teus filhos, em doutrinas, aonde o espírito de anticristo tem se manifestado, para que os teus filhos não enxerguem a verdade. Nessa noite, Pai, nesse momento, eu invoco o poder e autoridade do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. E eu te clamo agora, Pai,
toca a vida de cada um dos teus filhos, que o Senhor já predestinou, que o Senhor escolheu, para que fossem salvos, libertos, transformados, tudo aquilo que tem impedido que os teus filhos estejam na tua presença, que tem colocado dureza no coração, revolta. Arranca agora com mão forte, Pai. E que agora, através da sabedoria, através do discernimento, através do Espírito Santo de Deus, escamas caiam dos olhos, Pai. E agora eu profetizo a salvação dos teus familiares na tua casa. Aqueles que estão afastados vão voltar para a casa do Senhor. O Senhor te chama pelo teu nome. Visita, Pai, as vidas com cura. Se revela a cada um, pois tu és o caminho, a verdade e a vida, Senhor. Eu coloco nessa noite a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém.